Hoje a gente continua com as nossas aulas para a prova do Enem, que é a próxima grande prova a ser realizada aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre um objeto de conhecimento muito importante na prova do Enem, que é cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um país enorme, um país que somou diversas culturas, um país extremamente diversificado. A diversidade é a nossa maior riqueza. Quando nós falamos de patrimônio material, nós nos referimos a tudo que o Brasil acumulou ao longo de sua história, construções, objetos, tudo o que é concreto. E quando nós falamos de patrimônio imaterial, nós estamos falando sobre técnicas, sobre danças, sobre costumes, sobre o nosso folclore, as heranças culturais, aquilo que nos define como civilização, como um povo que tem memória. Isso é o nosso patrimônio imaterial. Então, quando você visita uma cidade do interior e você vê a Folia de Reis, nós estamos falando de patrimônio imaterial. Quando você escuta um tipo de música típico de alguma região brasileira específica, nós estamos falando de patrimônio imaterial, uma dança, tudo isso é patrimônio imaterial. E o Brasil é um dos países com a maior diversidade cultural do mundo. Nosso país tem dimensões continentais, com mais de 8.500.000 quilômetros. As diversas regiões brasileiras se desenvolveram culturalmente à sua própria maneira. O Brasil também é um país de formação miscigenada. Originalmente nós somos formados por três povos: os indígenas, que já viviam aqui, os portugueses, que vieram para colonizar, e os africanos, que foram transplantados como mão de obra escrava aqui para o Brasil. Da união desses três povos nasce o brasileiro. O brasileiro é, no fundo, uma mistura de tudo isso. Nós ainda mantemos costumes indígenas, nós ainda comemos produtos da culinária dos índios. Um desses produtos que demonstra a força da cultura indígena sobre o Brasil é a farinha de mandioca, que é o único produto da culinária brasileira comum a todas as cozinhas regionais do nosso país, de norte a sul. Nós temos ainda essa cultura portuguesa tão importante. O idioma que nós falamos é o idioma português. A religião majoritariamente adotada no Brasil, que é a religião católica romana, é uma religião trazida pelos portugueses. Então a influência da cultura europeia é muito forte sobre nós brasileiros. E temos, é claro, a cultura africana muito efervescente, uma cultura que é influente na nossa música, influente também na nossa religiosidade. As religiões de matriz africanas ainda são fortes no Brasil, na nossa culinária. A mistura dessas diversas culturas é que vai formar o caldo da cultura brasileira, e por isso nós dizemos que o Brasil é um país diversificado. Esses três povos não só se misturaram do ponto de vista da miscigenação. Não é à toa que nós brasileiros temos essa cor, não é? Nós somos misturados. Meu pai é loiro, tem olhos azuis, a minha mãe é uma mulher negra. E dessa mistura nasci eu. Tem essa cor assim marrom, bonito, né? Não foi só essa mistura de raças demonstrada na nossa pele que aconteceu no Brasil. Nós tivemos aqui também uma mistura da cultura, uma mistura das religiões, que nós chamamos de sincretismo religioso. Quando você vai a Salvador, você vê a lavagem das escadarias. É uma cerimônia que tem origem nas religiões africanas, mas que se usa de símbolos do repertório católico para se apresentar no nosso país. O Brasil é um país essencialmente diversificado. É um país com uma cultura bastante misturada. E se a gente for observar, com o tempo, depois da formação da unificação ou da junção desses três primeiros povos, você vai ver que outros também vieram. Então nós vamos ter colonização italiana no sul do país, nós vamos ver já no século XX a vinda em massa dos japoneses. São Paulo tem a maior colônia japonesa do mundo. Nós vamos ver também a vinda de sírios e libaneses, que jocosamente eram chamados de
turcos, não é, aqui no Brasil. Tudo isso faz parte da formulação da nossa identidade. A identidade brasileira, ela é uma identidade baseada na diversidade de pessoas que vieram para cá. Quando a gente vai investigar a fundo essa nossa diversidade, a gente volta a tempos coloniais. Fato é que aqui no Brasil a gente se misturou. E em grande medida isso se deve à facilidade com que o português tinha de se misturar com outros povos. Portugal, antes mesmo da descoberta do Brasil, era um país portuário que se dedicava às navegações. Mais que isso, Portugal era um país que ficava no entroncamento entre o mundo europeu e o mundo africano. Portugal fica na desembocadura do Estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, e desde muito cedo os portugueses estavam acostumados com essa mistura, com essa diversidade. É bom afirmar, é bom lembrar que a cidade de Lisboa no século XV era considerada a cidade mais oriental da Europa. Era muito comum ver pessoas negras em Portugal, já que na metade do século XV Portugal tinha 10 mil escravos negros em Lisboa. Era muito comum ver camelos e elefantes perambulando pela cidade de Lisboa, fazendo o carregamento de cargas. Portugal, portanto, sempre foi um país dado a essa mistura. Nós temos que quando o português vem para o Brasil, ele tem uma dinâmica de comportamento muito diferente do comportamento do missionário presbiteriano, puritano, que foi o português estava disposto a se deitar com mulheres de outras etnias. O sentimento de culpa do português era muito menor que o dos ingleses nos Estados Unidos, por exemplo. A ética católica era menos dura, menos rigorosa do que a ética protestante que dominou a colonização norte-americana. E aqui no Brasil, essa união, essa mistura foi possível porque o português já era propenso a ela. Nós temos um grande pensador brasileiro, muito criticado por alguns erros analíticos que ele cometeu durante a sua vida de pesquisador, mas que no conjunto da obra é um grande pensador brasileiro, que é o chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire ele vai explicar que os portugueses se deitavam com as índias, se deitavam com as mulheres negras, que de fato nós sabemos que havia um componente de violência nessa relação. Muitas dessas relações eram fruto de estupros e Gilberto Freire ele meio que ignora isso na sua obra, mas de fato também havia um componente de abraçar outras culturas, de vivenciar esse modelo que na cabeça do português já era mais corriqueiro, já era mais simples. Então você vai ter no Brasil uma descendência desses portugueses que casaram-se com índias, né, fizeram filhos nas Índias, fizeram filhos nas mulheres africanas, e assim nós temos uma miscigenação que é um símbolo do Brasil. Durante muito tempo os brasileiros tiveram vergonha dessa miscigenação, mas é importante dizer que é justamente a partir da obra de Gilberto Freire que o Brasil começa a repensar essa vergonha. Gilberto Freire é o primeiro pensador brasileiro, o primeiro brasilianista a enxergar essa mistura como algo vantajoso, como a nossa grande riqueza, e ele estava certo. A maior riqueza do Brasil é a diversidade. Quero te pedir para dar o joinha aí no nosso vídeo, para convidar seus amigos para assistir com você e para se inscrever no nosso canal. Assim você recebe os vídeos novinhos toda vez que eles saírem.